Boa tarde. O programa Domínio Público promove uma série especial de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. O nosso objetivo é oferecer aos eleitores um panorama das propostas e visões dos postulantes ao cargo. E as perguntas formuladas no programa são iguais a todos os pré-candidatos. E neste primeiro episódio, recebemos em nosso estúdio o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, Fufa Azevedo. Boa tarde, Fufa. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui participando desse programa tão importante para esclarecer aquilo que a gente pensa e nos comunicar bem com a comunidade de Novo Hamburgo. Como combinado previamente, nós deixamos 2 minutos para a apresentação do pré-candidato e da sua pré-candidatura. Fique à vontade. Bom, eu sou Cláudio Renato de Azevedo Filho, tenho esse apelido Fufa, que me acompanha há 44 anos, que é a minha idade, recebi esse apelido no dia em que eu nasci. Sou formado em gestão pública, sou formado em marketing, sou estudante de direito, fui diretor da FENAC por 4 anos aqui na nossa cidade, fui vereador, fui secretário-geral de governo, tenho uma trajetória de vida muito ligada à política, porque tenho pais, fundadores do Partido dos Trabalhadores, então tem uma trajetória de vida toda ligada à política. Para mim, sempre foi difícil entender a política como algo ruim. Para mim, nunca fez sentido essa coisa de que a gente deve estar longe, deve estar afastado da política. Eu penso o contrário, eu penso que todas as pessoas, especialmente as melhores pessoas que a gente tiver na sociedade, precisam estar dentro e participando da política. Então, na minha apresentação, aproveito para fazer esse convite às pessoas, que participem, que sejam protagonistas, porque toda vez que uma pessoa de bem diz que não gosta de política, algum mal intencionado ocupa esse espaço e as coisas acabam não saindo na sociedade da forma como a gente gostaria. Pré-candidato, quais são as suas principais prioridades e metas para o mandato, caso seja confirmado candidato e posteriormente eleito prefeito de Novo Hamburgo? Olha, nos últimos anos, Novo Hamburgo passou de sexta para variar entre 10ª e 12ª economia do estado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cidade vem empobrecendo estruturalmente. Quando tu sai do 6º lugar para 12º lugar, significa que o teu dinheiro diminuiu. E qual é o efeito prático disso? O efeito prático é que lá nas nossas escolas a gente começa a ver as escolas ficando mal cuidadas, os professores ganhando menos, no posto de saúde a gente começa a ver deficiência na sua conservação, menos médicos, menos atendimento, menos qualidade de um modo geral, a conservação da cidade vem piorando, é mais buraco na rua, é menos manutenção, enfim, são todas as coisas que a cidade precisa resolver, sendo resolvidas em menor quantidade porque a cidade está empobrecendo. Digo isso para explicar que a prioridade zero tem que ser reconstruir um projeto de desenvolvimento econômico para Novo Hamburgo. Se Novo Hamburgo hoje se olha no espelho e não vê nenhum setor macroeconômico apontando para cima, nenhum setor. Nós temos vários setores macroeconômicos. Temos aqui a nossa tradicional indústria calçadista, temos um pouco de indústria metalmecânica, um pouco de indústria química, temos economia criativa, enfim, temos vários setores, mas nenhum setor está apontando para cima. Isso é um problema seríssimo para a nossa macroeconomia, não é um problema que nasceu hoje, não é um problema que vai ser resolvido com um discurso fácil e nem em pouquíssimo tempo. Mas se nós não resolvermos este problema da questão econômica, nós não vamos cuidar das pessoas. Então a nossa prioridade é essa, construir um plano de desenvolvimento econômico, rumo para a cidade de Novo Hamburgo, para resolver a economia e então podermos cuidar das pessoas. Pré-candidato, estamos vivenciando um período pós-enchente, com todos os impactos sociais e econômicos. Caso confirmada, então, a sua candidatura, quais serão as suas propostas para lidar com esses impactos? Olha, em primeiro lugar, a pauta do meio ambiente, ela sempre foi, Jaime, tida como um assunto de bicho grilo, de eco chato, de gente que não tem mais o que fazer na vida, gente que foi combatida. Essa pauta sempre foi combatida na sociedade. Por que isso aconteceu?
Porque sempre houve uma confusão de que proteger o meio ambiente seria sinônimo de segurar o desenvolvimento econômico, certo? Isso não é verdade. Os países de primeiro mundo, tu vai olhar a rigidez da legislação ambiental em países de primeiro mundo da Europa, a Alemanha, a França, a Inglaterra, é muito mais rígido que aqui, são países que se desenvolveram. Então eu acho que essa catástrofe que nós vivemos agora, ela mostrou que tudo aquilo que foi ganho ocupando um banhado, ocupando uma área que seria uma área de contenção para ampliação de um prédio, para ampliação de um loteamento, para ampliação de uma empresa ou mesmo de um prédio público, seja para o que for, tudo isso veio em forma de prejuízo agora. A água não encontrou lugar para ir e veio para cima das casas, das empresas, né, avassalando a nossa economia de uma forma que nós nunca sonhamos que pudesse acontecer. Então agora nós inauguramos um momento onde a pauta é, na cabeça de todo mundo que tem um pingo de responsabilidade, né, com a nossa sociedade, com dentro e fora da política, que é o desenvolvimento econômico sustentável, que é uma pauta que nós defendemos no meu campo político há muito tempo, há décadas. Então, a primeira coisa é a gente fazer um estudo tanto do ponto de vista local, mas principalmente do ponto de vista regional, para entender como é que resolve tecnicamente a questão dos alagamentos e as obras de macrodrenagem que precisam ser feitas, porque hoje todo mundo sabe, não adianta resolver em Novo Hamburgo, não resolver em São Leopoldo, não resolver em Campo Bom, em Sapiranga, nós estamos todos interligados, especialmente quando falamos de meio ambiente. Então é preciso um estudo, e o governo federal está fazendo isso, está parceiro das prefeituras para que isso seja feito. Nós queremos fazer isso com muita responsabilidade. Agora, preciso dizer, nós temos aqui um período de 8 anos onde se deixou, né, toda a parte de prédio para a casa de bombas da Kipling, por exemplo, pronta, não foram colocadas as bombas, não tem casa de bombas na Kipling. Tu tem 7 bombas na Santo Afonso, toda vez que chove tem 3 funcionando, tem 2 funcionando, tem 3,5 funcionando, porque elas funcionam a meia força. Então, eu consegui um recurso de R$400 mil para a reforma da casa de bombas da Santo Afonso. Reformar todas as bombas custaria 900 mil, então 400 mil daria para reformar, né, quase a metade das bombas dali. Esse trabalho não foi feito, porque não é prioridade para este governo. Eu acho muito grave que nem as coisas mais simples e óbvias daquele pouco que nós temos tenham sido feitas, né? Então, começa por isso, concluir casa de bombas da Kipling, fazer a reforma da casa de bombas da Santo Afonso, mas trabalhar junto aos outros municípios e ao governo federal para que nós tenhamos as grandes obras que vão garantir que essas tragédias não atinjam mais a nossa população. E qual a sua visão para o desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo e como pretende incentivar o empreendedorismo e atrair investimentos para a cidade visando gerar empregos e fortalecer a economia local? De certa forma eu respondi isso na minha apresentação, mas é importante a gente reforçar, né? Hoje nós, na minha visão, não temos rumo. Novo Hamburgo não sabe para que lado está indo. Novo Hamburgo não tem um projeto, um plano de desenvolvimento econômico. Bom, o primeiro passo é a criação de um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, nos moldes do que já houve no governo federal, que houve aqui no governo do estado, quando Tarso Genro era governador. O que é um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social? É a gente pegar todas as 35, 40 principais entidades constituídas da cidade, colocar em reuniões organizadas, periódicas, a cada 2 meses, para discutirmos tudo que é estrutural para a cidade. Eu acho que um prefeito, quando eleito, ou uma prefeita, precisa abrir mão de parte do seu poder e dividi-lo com a sociedade. Nós vamos criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social se tivermos a possibilidade de estarmos na prefeitura. Dentro deste conselho, nós vamos discutir este plano de desenvolvimento econômico. Quais são os setores que nós vamos incentivar? Quais são os setores estratégicos, eventualmente, de acordo com regiões da cidade? Então, olha só, São Leopoldo era a 12ª economia do estado.
hoje é a sexta. São Leopoldo tem 4 distritos industriais, Novo Hamburgo não tem nenhum. São Leopoldo tem um parque tecnológico gigantesco, Tecnocinos, Novo Hamburgo não tem. Né? São Leopoldo tem rumo. São Leopoldo é uma cidade que tem um plano de desenvolvimento econômico, tem uma câmara permanente de discussão entre a prefeitura, trabalhadores e empresários que reúne mensalmente e decide esses rumos. Então eu não acredito que um governante decidindo tudo da sua cabeça, sem sintonia com a sociedade, vá conseguir implementar um plano complexo, né, estratégico para dar futuro para a cidade. Então eu acredito que isso. Fazer com que a cidade tenha um plano de desenvolvimento econômico e social discutido amplamente dentro de um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social permanente, para que a gente tenha unidade, a cidade precisa estar unida, o setor empresarial, o setor de representação dos trabalhadores e trabalhadoras, a sociedade civil como um todo representados, discutindo e apontando o mesmo caminho, trabalhando juntos para construir isso. Perfeito. Pré-candidato, quais são as suas propostas para melhorar a infraestrutura urbana da cidade, incluindo transporte público, mobilidade urbana, vias e espaços públicos? Olha, de um modo geral, eu acho que a máquina pública ela é muito ineficiente. Desde 2012 me acompanha um raciocínio assim, que eu acho que nós precisamos encontrar fazer com que se encontrem 2 linhas. Uma fazendo com que a máquina pública não perca o seu coração de coisa pública, a sua sensibilidade para cuidar das pessoas, ou seja, uma prefeitura não pode esquecer que o seu objetivo essencial não é, por exemplo, dar lucro, ela não tem que dar prejuízo, mas é cuidar das pessoas. Em segundo lugar, essa linha que nos aproxime de um funcionamento da máquina pública mais parecido com o funcionamento da iniciativa privada dentro das possibilidades que a legislação permite. A gente sabe que a legislação é muito rígida, engessa a agilidade do serviço público em muitos aspectos, mas também é necessária para manter a transparência, para manter questões importantes. Então, eu acho que, de um modo geral, a máquina pública não funciona e ela precisa ser modernizada. Tá? Isso não é nenhuma opinião, é uma constatação empírica da vida real. Quando a gente olha para os serviços, né, a pergunta aqui específica fala da melhoria da infraestrutura urbana, transporte público, nós vemos um reflexo dessa ineficiência. Né? E nós vemos um reflexo daquilo que eu falei antes, do empobrecimento da cidade. Não adianta sentar na cadeira cheio de boas intenções ou ir para uma pré-campanha, que é o que nós estamos vivendo agora, e dizer que nós resolveremos e faremos as coisas de uma forma milagrosa, porque isso é mentira. Quem disser isso ou é ignorante ou é mentiroso. Sem dinheiro a gente não vai resolver as coisas. É óbvio que não. Por isso eu insisto, né? Nós precisamos resolver o problema da renda. Não adianta uma família que tem uma renda de R$2.000 querer comprar um telefone de R$10.000. Não adianta uma família que ganha R$2.000 querer estar indo para restaurantes que custam 500. Não adianta, não vai acontecer. A cidade empobreceu, nós precisamos inverter essa curva, primeiro estabilizar essa curva econômica de queda, depois fazer com que ela se torne ascendente, para termos dinheiro para melhorar os serviços públicos. Então, de um lado, a questão da eficiência e modernização, de outro lado, recuperar a renda da cidade para poder melhorar esses serviços. E como será a sua relação com o funcionalismo público e como lidará com as dívidas do município com o IPAZEM? Eu sou um democrata. Se eu não me comportar como um democrata, eu terei problemas, inclusive, com a minha mãe e meu pai em casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, assim, diálogo nunca é demais. E um dos grandes desafios, depois do período que tem a ver não só com as relações institucionais, mas com as relações humanas, eu acho que todo mundo que está na política, Jaime, hoje tem um desafio que é importantíssimo e deve estar em primeiro lugar colocado para nós, que é ajudar a sociedade a voltar a aprender a dialogar de novo. Nós precisamos reaprender a conversar.
né? Foi muito duro esse último período de radicalização da política, e isso está enraizado em todas as relações políticas, inclusive, eu acho, nas relações entre governos e funcionalismo. Nós vamos fazer a nossa parte para inverter esse problema. Nós teremos um grupo permanente de discussão que vai reunir mensalmente com todas as representações do funcionalismo e do governo municipal para discutir absolutamente tudo, procurando pontos em comum para avançar. Não procurando de um lado ter mais razão que o outro, não procurando um lado derrotar o outro. Essa não é a minha mentalidade na política. Eu acho que a gente precisa reforçar tudo aquilo que nos une em primeiro lugar, depois a gente vê como é que lida com as coisas que a gente realmente discorda, mas de forma democrática e nunca fechando a porta do diálogo. Então, em primeiro lugar, um grupo permanente de discussão com funcionalismo que vai reunir todos os meses com todas as representações do funcionalismo. Em segundo lugar, para responder toda a tua pergunta, com relação ao IPAZEM. Bom, o IPAZEM é um problema estrutural, é um problema para ser resolvido a longo prazo. Tem duas coisas que nós vamos fazer objetivamente. A primeira delas é pagar em dia aquilo que precisa ser pago no mês. Nós vamos passar os 4 anos pagando tudo aquilo que nós temos que pagar em dia. Nós não vamos contribuir com o aumento da dívida. Em segundo lugar, é fazer uma auditoria profunda para entender o que está acontecendo, de quem é a culpa, né, e como é que resolve. Não adianta, já está num estágio tão grave a dívida com o IPAZEM que não importa quase entender de quem é a culpa, mas entender essencialmente qual é a solução, né, para que a gente não deixe gerações e gerações de pessoas que deram a sua vida trabalhando no serviço público sem o apoio que precisam na hora da sua aposentadoria. Como o senhor pretende lidar com questões relacionadas à segurança pública e reduzir os índices de criminalidade na nossa cidade? O principal gerador de insegurança pública é a miséria, né? Aonde o Estado, a Prefeitura, o governo do Estado, o governo federal, chega com educação, com saúde, com geração de emprego, a criminalidade diminui. Isso é um fato científico e não há discussão sobre isso, do ponto de vista de tudo que a ciência social já conhece. Então nós precisamos fazer a cidade dar certo, em primeiro lugar, voltar a dar certo para diminuir a insegurança pública. A Guarda Municipal está tendo um processo no Brasil que é de municipalização da segurança pública. Gradativamente nós temos cada vez mais guardas municipais, cada vez mais a Guarda Municipal tem um papel de protagonismo, né, no cenário da segurança pública, mas isso não vem acompanhado, por exemplo, de recursos, né, para isso. Vem só uma terceirização da responsabilidade que é do Estado, de nos prover segurança pública, sem a parte da ajuda efetiva, né? Tem algumas coisas em nível federal que dão uma ajudada nas guardas, mas é uma conta para o município pagar. Mas nós vamos fazer os esforços para continuar modernizando, ampliando a nossa guarda municipal, porque se o problema é da cidade, o problema é da prefeitura também. Mas nós vamos ter uma postura diferente do que se tem nos últimos anos, que é de cobrar o governo do Estado. Seja quem for, de que partido for, o governador do Estado, nós vamos cobrar. Porque a Brigada Militar, efetivamente, no Estado do Rio Grande do Sul, tem um efetivo de 50% do ideal. 50% do ideal. Então, o município que se posiciona de forma passiva e não exige, não briga, não vai na Secretaria de Segurança, não vai ao governador, né, para exigir que o efetivo da cidade seja reposto, seja ampliado, ele pode acabar ficando com uma média menor ainda. Eventualmente nós podemos ter 30% de efetivo adequado em Novo Hamburgo. Bom, vamos lutar para ter 60%, para ter 70%, para ter 80%, para ter o ideal, né? É não ter uma postura passiva frente ao governo do Estado, seja quem for o governador, na hora de cobrar o efetivo de segurança pública, de brigada e polícia civil para proteger a nossa população. Pré-candidato, quais são as suas estratégias para promover a educação de qualidade no município e garantir o acesso equitativo à educação
para todos os cidadãos? Olha, hoje se fala muito em que se zerou as filas, por exemplo, para as creches, né? Isso é uma verdade muito relativa, porque não tem creche em turno integral. Olha a dificuldade que é para uma mãe que trabalha no industrial, mora no Quefas, leva seu filho numa creche naquela região, de manhã ela precisa sair do industrial, tem 1 hora de almoço, vai pegar 1 ou 2 ônibus para chegar até o Quefas, trocar o filho de lugar, pagar. É um problema, inclusive, para o desenvolvimento econômico, um problema, inclusive, para as empresas, né? Para além do grande problema que é para as mães e pais que não têm essa tranquilidade de poder deixar o seu filho o dia todo, que é o período em que a maioria das pessoas costuma trabalhar. Então, ampliar as vagas de ensino em turno integral, ampliar o contraturno escolar em toda a nossa rede. E eu acho que eu tenho um tio, que é o José Clóvis Azevedo, que foi o primeiro reitor da UERGS, foi secretário de Educação em Porto Alegre, foi secretário de Educação no Estado, no governo Tarso, e é um dos importantes intelectuais da área da educação. Ele me ensinou o que todas as professoras e professores que nos escutam sabem, né, que a escola ela não deveria ser essa caixa quadrada para enfiar a criança para dentro. Ela deveria ser um lugar bonito, moderno, com cores, com arte. O prédio tem que ser bonito, tem que ser um prédio que orgulhe aquela comunidade local, que dê gosto de entrar dentro. Só para ilustrar um pouco, nós precisamos alcançar um bom número de escolas modelo. Não dá para fazer. Novo Hamburgo tem quase a mesma quantidade de escolas municipais que Porto Alegre. Novo Hamburgo tem em torno de 90 escolas, Porto Alegre tem em torno de 99 escolas. Porto Alegre tem 6 vezes a nossa população. Nós temos muitas escolas. Então é claro que não dá para tornar todas as nossas escolas modelo, infelizmente. Mas dá para a gente fazer com 5, talvez com 10, talvez com 15 e começar esse processo. Inverter a lógica de que a escola pode ser essa caixa cheia de crianças. E além de tudo, tem um grande problema hoje, Jaime, que é a escola, ela sofre, a nossa educação, melhor dizendo, ela sofre com a rotatividade de professores. Há alguns anos atrás, os professores procuravam Novo Hamburgo porque Novo Hamburgo pagava mais, tinha uma educação referência e isso não é mais realidade. Então, Novo Hamburgo acolhe um professora que passou no concurso público, investe em formação, passa 1 ano e meio, 2, quando essa pessoa está engrenando no nosso sistema educacional, o sistema pedagógico, vai embora porque passou um concurso em outro município e a maioria dos municípios está pagando melhor do que Novo Hamburgo. Aí volta na raiz de tudo que estrutura o meu pensamento sobre Novo Hamburgo. A gente precisa recuperar a economia para poder recuperar todos os setores da nossa cidade. Nós não temos como pagar melhor as professoras e os professores sem recuperar a economia, né? Melhorar a qualidade das escolas sem recuperar a economia. E como o senhor planeja enfrentar os desafios relacionados à saúde pública e melhorar o acesso aos serviços de saúde no município? Os recursos para a área da saúde foram diminuídos nos últimos anos, no Brasil inteiro. O governo federal do governo anterior diminuiu todos os recursos para a área da saúde. Isso é um fato matemático, não é aqui uma disputa política gratuita, né? E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque a gente sente na ponta, né? É a qualidade do serviço, é a quantidade de médicos. Mas nós estamos invertendo isso, né? O programa Mais Médicos voltou, Novo Hamburgo ampliou a quantidade de médicos, Novo Hamburgo está recebendo mais recursos desde o ano passado para todas as áreas e nós queremos usar, né? Obviamente as portas abertas e as relações que nós temos com o governo federal. Eu sou do mesmo partido do presidente da República e quero usar essas portas abertas para beneficiar Novo Hamburgo. Nós precisamos
eu vou ser redundante se disser nós precisamos de mais ambulância. Acabamos de receber mais uma ambulância nova na semana passada, mas precisamos de mais ambulância, de mais médicos, de mais enfermeiros, precisamos valorizar esses profissionais, né, que estão recebendo desde o ano passado. O governo federal vem repassando o recurso para completar, para o município complementar o teto, né, da enfermagem, dos profissionais da saúde. Mas, de um modo geral, vale a mesma régua, né? Nós precisamos que a cidade aumente sua renda para nós aumentarmos novamente a quantidade e a qualidade dos serviços públicos. Pode ter também essa questão genérica da gestão como um todo, né? Nós temos muita gente qualificada nessa área da saúde, nós temos muita gente com experiência, com qualidade técnica para cuidar dessa área, já fizemos isso, né? Nos nossos governos foram feitas as 2 UPAs, foram feitos 11 postos de saúde, né? Nós já mostramos que a saúde não é uma prioridade exclusivamente no discurso político, mas é na prática. Praticamente Novo Hamburgo não tinha SUS antes dos 2 governos que fizemos na cidade. Então, quais são as suas propostas para promover o desenvolvimento social, combater as desigualdades e promover a igualdade de gênero com políticas públicas que beneficiem as mulheres? Bom, começar pela questão das mulheres. As mulheres, infelizmente, têm muito pouco protagonismo ainda nos espaços de poder. Seja numa prefeitura, na Câmara de Vereadores, é só a gente olhar, né, o quão pequena é a quantidade de mulheres em espaços de poder de toda a natureza. Bom, eu acho que seria muito errado eu falar disso e não dizer o que vou dizer agora. Nós vamos lutar para ter 50% de mulheres nos cargos de protagonismo, nos cargos de chefia, num possível governo que venhamos a ter na cidade. Eu acho que deu de falar. Né? Todo mundo fala que as mulheres, de direita, de esquerda, de centro, todo mundo fala que as mulheres têm que ter protagonismo, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo. Bom, nós queremos fazer nossa parte. Né? Está no nosso plano de governo esta meta de 50% de mulheres, secretariado, diretorias, em todos os espaços de protagonismo e poder do município. A outra parte da pergunta sobre a rede de proteção social, né? A gente chama rede de proteção social todos esses serviços da assistência social. De novo, essa rede, né, ela sofreu muito nos últimos anos com corte de recursos, porque não era a visão política do governo federal, com o ex-presidente, né, investir nesta área. Qual é o problema disso? O problema é que quanto menos políticas sociais tu aplica, né, mais miséria, né, mais desgraça social tu tem e mais insegurança pública tu tem, mais criminalidade tu tem, menos desenvolvimento das nossas crianças, menos desenvolvimento de um modo geral de todo o contexto familiar, né, mais gente usando drogas. Por isso que se chama rede de proteção social, que é para proteger as pessoas, né, destes males e dessas desgraças que a gente acompanha, especialmente nas comunidades mais pobres. Bom, isso para nós é prioridade. Cuidar das pessoas é prioridade. E é uma prioridade que está no nosso coração e a gente trabalha na vida para o lugar onde está o coração. Então, de novo, né, onde está o meu coração, politicamente falando? Está em resolver a economia, para nós podermos cuidar das pessoas. Né? E com isso, obviamente, reconstruir a nossa rede de proteção social que sofreu tanto nos últimos anos. Pré-candidato, quais são suas medidas para promover a sustentabilidade ambiental e enfrentar os desafios relacionados ao meio ambiente em nossa cidade? Como eu disse na resposta onde falamos sobre as enchentes, nós precisamos dar um passo adiante nessa ideia de que o meio ambiente é inimigo do desenvolvimento econômico. Precisamos copiar lá a Alemanha, a Suíça, a Suécia, a Noruega, os países desenvolvidos que
são amigos do meio ambiente e se desenvolvem. E nós precisamos fazer isso rapidamente na nossa cidade, mudar essa mentalidade, nos instrumentalizar tecnicamente para poder fazer isso. E nós pensamos nas discussões do plano de governo de fazer a criação de uma autoridade climática municipal, né, temporária talvez, mas para ajudar de forma rápida, discutindo junto com a ACI, com o Sindilojas, com o CDL, com os sindicatos de trabalhadores, os sindicatos, né, patronais, com todas as entidades e dentro do nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai reunir todas as representações da comunidade de Novo Hamburgo, e estabelecer consensos de como nós vamos fazer isso. Porque, de novo, não adianta... Olha, se todas as leis que existem funcionassem, não precisava nem ter governo, certo? Precisava ser lá uma massa de funcionalismo público e as coisas iam funcionar. Né? As leis que não... Tem lei que não pega, tu já ouviu falar isso certamente, né, Gêmeo? Tu acompanha o trabalho lá, que tem leis ótimas, mas não pegam. Então não adianta a gente inventar regras que a sociedade não está sintonizada. E nesse tema ambiental é urgente que a gente sintonize toda a nossa sociedade e por isso eu penso em discutir e construir dessa forma todas as soluções para essa questão ambiental. Perfeito. E como o senhor planeja promover a transparência e a participação cidadã na gestão pública? Bom, eu venho respondendo isso durante toda essa entrevista, né? Quando eu falo que nós vamos abrir mão de ter um governante com o poder pleno para dividir esse poder com a sociedade dentro de um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde vai estar desde a ACI, o CDL, o Sindilojas, os sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, as entidades assistenciais, a AMO, a AME, a APAI, enfim, não vou ficar citando aqui para não deixar muita gente de fora, mas eu calculo que seja um conselho, né, para conter cerca de 35 a 40 representações. Nós vamos sentar todos juntos, vamos abrir os números da prefeitura e vamos decidir juntos o que fazer de forma estratégica e inteligente para devolver Novo Hamburgo ao caminho do sucesso, né? Porque, repito, a cidade que passa de sexta para variar entre 10ª e 12ª economia está no caminho da derrota, está no caminho do empobrecimento e é por isso que as coisas vão mal. Pré-candidato, como o senhor pretende enfrentar os desafios relacionados à habitação e garantir o acesso à moradia digna para todos os cidadãos? Bom, o déficit habitacional é um desafio nacional, né? Felizmente, o programa Minha Casa Minha Vida voltou e nós vamos usar, sim, a nossa sintonia com o governo federal para atrair mais e mais projetos do Minha Casa Minha Vida para Novo Hamburgo, para fazer mais casas para mais pessoas. Isso é uma coisa. A outra coisa é, o problema da habitação está absolutamente ligado, como nós sabemos, ao problema ambiental agora, da crise climática. Né? Nós temos em todo o Rio Grande do Sul, acho que centenas de milhares de residências, de casas ou subhabitações em áreas em que não dá mais para ter casa. Né? Então não adianta fazer discurso fácil com esse tema. Nós vamos precisar de um estudo que nos mostre quais são exatamente as áreas que vão poder ser protegidas com obras de macrodrenagem de proteção das enchentes, áreas que não vão poder ser protegidas e as pessoas precisam ser retiradas. Para elas serem retiradas precisa ter um projeto do Minha Casa Minha Vida habitacional, né, em outra área da cidade. Vai ser uma reengenharia, né, de centenas ou milhares de famílias. No caso aqui de Novo Hamburgo, em outras cidades vizinhas vão ser dezenas de milhares de famílias. Aqui eu creio que milhares de casas, que nós vamos precisar ter projeto e ter trabalho para tirar essas pessoas dessas áreas, porque ali não dá para ficar. E aí, obviamente, cuidar, né, ter pulso firme para que nessas áreas depois não haja invasão. Não adianta também tu resolver essa parte, passa um ano depois tem uma invasão nova e nós estamos vivendo tudo de novo, né, com o mesmo problema. Pré-candidato Fufa Azevedo. Agora o espaço é para suas considerações finais. Olha, eu acho que Novo Hamburgo tem tudo para dar certo. Novo Hamburgo é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que tem um Liberato, uma Fevale, um IFSul,
um IBTEC, entidades fortes preocupadas com a cidade, uma população trabalhadora, cheia de sonhos e cheia de vontade de construir uma realidade melhor. Durante essa entrevista eu falei um pouco do meu diagnóstico do que nós estamos passando, do que nós estamos sofrendo. E acho que fica claro que a solução para encontrarmos um caminho melhor é uma solução coletiva. Não é uma solução coletiva para que o FUFA não cumpra o seu papel de líder caso esteja nessa situação depois das eleições. Não tem problema com isso, não tem problema com a responsabilidade. Mas eu tenho problema, sim, com gente que pensa que é ditador, com gente que pensa que manda em tudo sozinho, que não divide as decisões que vão afetar a vida de todos. Então eu acho que juntos é o melhor jeito de nós devolvermos para Novo Hamburgo a esperança, devolvermos para Novo Hamburgo a capacidade de ser uma cidade com um povo feliz, com um povo que tenha bons empregos, uma educação que volte a ser uma referência, uma saúde decente para todas as pessoas, segura, né, com praças bem cuidadas. Nós queremos devolver as praças às nossas famílias, tirar as praças da escuridão e do descaso. Eu acho que isso faz parte desse trabalho de devolver a autoestima para a nossa cidade. Então eu queria agradecer, Jaime, a ti pela entrevista, a TV Câmara, toda a nossa equipe, um prazer reencontrar as pessoas queridas do tempo que fui vereador aqui, muito feliz com esse reencontro, com esse dia, e um grande abraço para toda a nossa comunidade. Agradecemos pela participação do pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, FUFA Azevedo, em nosso espaço de debates. A série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo é veiculada no canal 16 da Claro e no YouTube da TV Câmara. Para mais informações sobre a série, consulte o portal do Legislativo Hamburguense, portal.câmaranh.rs.gov.br. Até o próximo encontro.